Então vamos lá, olha, eu vou entrar aqui na parte de segurança de API dentro do, perdão, segurança de API não, segurança dentro do ASP.NET Core, tá? Então para começar a falar de segurança no ASP.NET Core, eu vou falar rapidinho aqui do iPrincipal e o iIdentity, né? É, essas são duas interfaces que representam o contexto de segurança do usuário, tá? Então, quando a gente está executando um determinado código, né, a classe principal representa quem que é esse usuário que está rodando esse contexto, né? Ele representa o usuário e mostra também quais são os papéis, as roles a qual esse usuário representa, tá? E o identity, né, é a identidade do usuário do qual o código está sendo executado. Tá? O principal é o contexto de segurança e o identity é o usuário propriamente dito. Tá? É, a gente precisa entender, pelo menos ter uma noção do que são essas duas classes, né? Porque são elas que são serializadas para dentro do cookie, né? Quando a gente precisa redescobrir qual que é a seção do determinado usuário, tá? Essas duas interfaces elas são implementadas por duas classes, a Claims Principal e a Claims Identity, tá? Em versões bem antigas do .NET, a gente não tinha ainda a Claims Principal e a Claims Identity, a gente tinha só o cara para representar roles, né? Ou representar o usuário. Então a gente tem esse daí que consegue representar informações de identidade do usuário, né, que são as claims. E a gente vai ver um pouco de claims um pouquinho mais para frente. Mas vamos ver como é que funciona o processo de autenticação quando a gente está lidando com cookies, né? Como é que funciona a autenticação baseada em cookie? Basicamente, o que acontece é que existe a serialização desse user principal no cookie que é encriptado. Tá? Então, quando eu autentico um usuário, né, existe um método que a gente vai ver, vocês já devem ter usado. Esse método ele diz que esse usuário está autenticado e isso gera um cookie para poder descer para o browser do usuário. E esse cookie é criptografado. Tá? No momento em que o novo request vem, ele valida se esse cookie que está vindo nesse request é válido e ele recria o principal, né, que é aquele contexto de segurança do usuário baseado nessa informação do cookie. Tá? E uma vez que ele conseguiu recriar esse principal, ele associa esse usuário ao HTTP context. Tá? Então, a cada request que vem, né, a cada request que chega, ele pega esse contexto desse cookie e recria para colocar dentro do HTTP context, né, e saber que usuário que tá executando, ok? Bom, dentro do .NET Core, isso acontece através de um middleware, né? A parte de verificação desse, desse principal. Então, o que acontece? Né? Lá dentro do configure tem uma série de coisas que acontecem, né? Vários middlewares que vão sendo executados. Um deles é o de Cookie Authentication. Então, esse Cookie Authentication ele vê qual que é o esquema, né, da qual ele faz parte. Esse esquema tem a ver com o nome do cookie que ele de fato vai gravar. Eu posso ter vários esquemas, então posso ter um esquema para o IDC, um esquema para Google, para External Authentication e tal, tá? Mas aqui eu tenho um esquema para cookie. Posso dizer qual que é o path para login, caso no momento de executar essa, né, eu estou executando cada um desses. Não é isso que eu queria, deixa eu colocar o ponteiro laser aqui. Né, no momento que eu estou executando cada um dos middlewares que eu tenho aqui configurado no configure do ASP.NET Core, ele, ele vai verificar, ver se eu tenho esse cookie. Se eu não tiver um cookie para poder autenticar, ele vai chamar esta página de login para né, para poder fazer o processo de autenticação, tá?
Caso o acesso seja negado, tem uma página de acesso negado, aí tem outros é, duas propriedades, que é o Automatic Authenticate e Automatic Challenge. Tá? O Automatic Authentication diz o seguinte: se esse cara for válido, se ele tiver um principal que é válido, tá? Eu automaticamente vou autenticar esse cara e vou dizer que esse usuário é válido, tá? Bom, uma lista mais ou menos inteira aqui dessa lista, né, de propriedades que eu posso colocar no Cookie Authentication está aqui, tá? Então, Authentication Schema é o valor que o middleware conhece. Então, ele vai conhecer, vai ler este cookie, essa informação. Se eu voltar aqui atrás, né, é uma string aqui chamada, aqui no caso chamou cookies. Né? Então, esse middleware conhece esse cara. E se eu tiver vários middlewares que verificam informações de cookies, eu consigo criar várias verificações diferentes. A gente vai ver isso com Social Login, onde isso acaba trocando. Então aqui, ó, Automatic Authentication é uma flag que indica para em cada request que chega, ele vai tentar validar e reconstruir o principal, né, aquele contexto do principal. O Automatic Change é uma flag que identifica o middleware que deve redirecionar o browser para o login path ou access denied, né? Então, aqui nesse caso, né, se eu der como está como falso aqui, é, ele, ele, ele vai redirecionar aqui para essas duas pastinhas para tentar fazer o login. Aí tem o path de login, o path de acesso negado, tem o tempo de expiração, né, por o cookie para ver se ele autentica ou não, e tem mais uma propriedade que pode ser interessante, que indica se o cookie ele está limitado para rodar só em HTTPS ou em HTTP também, tá? O padrão dele aqui é same as request. Então, se o meu request está vindo HTTP, ele entende esse cookie como HTTP também. Tudo bem? Então, são algumas propriedadezinhas para quando a gente está lidando aí com os cookies. Então, vamos lá, né? Então a gente está falando aqui da criação do cookie. Aquele middleware anterior, né, se a gente voltar aqui para o middleware anterior, isso aqui é uma verificação do cookie que está chegando. Né? Então eu tenho um cookie, está chegando esse cookie, eu estou tentando deserializar esse cookie. Tá? Eu tenho um processo agora de criação desse cookie. Né? Então, para criar esse cookie, eu tenho que construir um claims principal, né, que vai ser o contexto né, de segurança da minha aplicação. E aí, dentro de um controller, eu posso usar esse seguinte método aqui, que vocês já devem ter visto em algum lugar. Né? HTTP context.authentication.signinAsync. E aí, nesse signinAsync, eu coloco o nome do meu... É, do cookie que eu quero, né? Esse nome aqui é o mesmo nome, deixa eu voltar aqui atrás, do Authentication Scheme, tá? É esse nome aqui dentro aqui, que se eu usei cookie, é o mesmo nome que eu vou usar lá, tá? Então eu coloco aqui o mesmo nome de onde eu quero autenticar e eu passo o meu principal, passo essa informação do contexto de autenticação. Então ele vai serializar essa informação e vai gravar dentro do cookie, tá? Para fazer sign out, né, eu tenho um processo de sign out onde eu falo qual que é o cookie que eu tenho que eu vou desfazer. Beleza? Vou fazer uma demo aqui para a gente sair um pouco só dessa parte teórica e ver como que isso funciona na prática. Né? Deixa eu tirar aqui. Vou abrir o Visual Studio. Pronto. Então eu tenho lá dentro das demos, aqui lá no mod 2, Cookie Authentication Demo, eu tenho aqui um begin. E esse begin, você viu que ele não tem nada dentro, né? Eu tinha esquecido que ele não tinha nada. Na verdade, eu tenho que criar uma aplicação nova. Deixa eu dar aqui, ó, File, New Project.
Vocês estão conseguindo ouvir melhor agora? Tá tendo problemas de áudio? Alguém pode me dar um feedback? Pra mim tá bom. Ah, legal, beleza. Talvez aqui onde eu esteja, talvez apareça alguns ruídos. Estou um pouco perto da janela aqui, mas eu acho que o importante é não falhar. Ah, no Edmar deu umas travadinhas de vez em quando. Vai me dando um toque, tá? Se acontecer, que eu vou ficar atento para tentar melhorar isso daí. Bom, então vamos lá. Olha só, eu vou criar uma nova aplicação. Estou clicando aqui em .NET Core, tá? Vou criar aqui uma aplicação ASP.NET Core Web. Tá? Aqui não importa, eu vou colocar ela em qualquer lugar e na demo vocês têm isso já pronto também, tá? Mas eu vou fazer ele passo a passo. Então vou dar um OK aqui, vou selecionar aqui o Web Application, vou deixar aqui ASP.NET Core 1.0 mesmo. E aqui, olha, no Change Authentication, né, eu vou deixar ele sem autenticação mesmo, que é o padrão. Então não vai ter autenticação nenhuma, a gente vai fazer na mão, tá? Vou dar um OK. Deixa ele abrir aí. Pronto, tá? Ah, espera ele terminar de abrir, peraí. Está restaurando alguns pacotes. Beleza, tá? Então vou entrar aqui no meu startup, né? E vou fazer a configuração para restauração de cookies, né? Essa aplicação aqui, como ela não tem autenticação nenhuma, né? Ela deve estar faltando alguns pacotes. Então, eu preciso instalar um pacote de autenticação por cookie. Deixa eu entrar aqui, ó, botão direito. Vou dar um Manage no Get Packages. Poderia ser pelo Package Manager Console também. E aqui eu vou procurar o Microsoft.ASP.NET Core.authentication e tá aqui ó, ponto cookies, tá? Então esse é o middleware que coloca aquela opção para a gente fazer autenticação por cookies, tá? Então vou instalar ele. Accept aqui. Restaurando. Pronto, terminou, tá? Então agora aqui no Startup eu consigo colocar o meu middleware. Eu vou colocar ele logo aqui abaixo do Static Files, né? Eu vou configurar aqui o meu middleware de cookie. Então, app.use cookie authentication, tá? Aqui eu vou colocar algumas opções. Deixa eu colocar aqui New Cookie Authentication Options. E vamos colocar as opções aqui dentro, tá? Então a primeira opção é o seguinte: qual que é o esquema que eu vou utilizar? Então, Authentication Scheme, eu vou usar cookies mesmo, tá? Então esse vai ser o nome que ele vai gerar para a gente lá no cookies. E a outra coisa, outra configuração que eu vou colocar é o Automatic Authentication, Authenticate, perdão. E aqui é aquele cara, se eu conseguir restaurar o principal, então ele automaticamente ele vai já deixar esse usuário autenticado, tá? Bom, por padrão aqui eu não tenho nenhum usuário autenticado, eu vou fazer um processo de autenticação, tá? Então, assim, para não ter que criar uma tela de login e a gente conseguir fazer alguma coisa mais simples, eu vou autenticar na mão, tá? Então, eu vou criar uma action aqui lá no Home Controller que vai fazer esse processo de autenticação para mim. É como se eu estivesse indo buscar no banco, ok? Eu só não vou fazer isso para a gente não perder muito tempo. Então aqui eu vou fazer um action result, vou chamar esse cara de autologin, tá?
Então aqui ele receberia o usuário e senha, tá, gente? Só para a gente conseguir fazer isso mais rápido. Então, o que eu preciso fazer, né? Eu tenho que fazer aqui, ó, o http context ponto authentication ponto sign in, tá? Então, esse é o processo que eu tenho que fazer para autenticar esse meu usuário, tá? Para isso, ele vai pedir aqui, olha, dois parâmetros. Então, o primeiro parâmetro aqui é o Authentication Scheme. Então, se eu usei cookies lá dentro do meu middleware, eu tenho que usar cookies aqui também, tá? E ele vai pedir o Claims Principal, tá? Então, eu preciso criar aqui o Principal. Então, para isso, eu vou criar aqui o Principal. Vai ser igual a new claims principal, tá? Ele já encontrou aqui o middleware necessário. O claims principal, ele espera receber aqui o identity para poder receber uma lista de claims. Os claims eles ficam no identity. Então, antes eu vou ter que criar aqui um identity. E ainda vai ter um cara antes, tá? Então, estou escrevendo de trás para frente, tá? Então, new claims identity. E aqui no claims identity, ele espera receber aqui uma lista de claims, né? Que seriam as informações de identidade desse meu usuário. Então, vamos voltar mais um aqui. Vamos criar as claims, tá? Então, claims é o new lista de... Opa! Lista de claim, tá? E aqui eu vou colocar uma série de informações a respeito desse meu usuário, né, que depois eu posso usar para efeito de autorização. Então, deixa eu colocar aqui uma claim que é padrão de mercado. Eu tenho um enumeration aqui. Na verdade, é uma classe que é cheia de constantes, que é claim types. Eu tenho uma série aqui de constantes que são padrão de mercado, tá? Então, que daí qualquer aplicação consegue localizar. Então, eu tenho aqui a name, eu tenho a name, tá? E eu vou colocar aqui o nome para esse cara, chamar ele de Robert. E vou fazer uma segunda claim aqui para ele. Tá aqui. Que eu vou chamar, vai ser o surname, vai ser o Plant. Então, o Robert Plant vai ser as informações que eu tenho aqui dentro. Eu poderia ter uma série de coisas aqui em claims. Apesar de claims não ser informações de autorização, eu poderia ter uma claim aqui do tipo... sei lá, analista financeiro. Aqui seria uma role, na verdade, né? Role que seria, sei lá, um analista financeiro, tá? Ou então, claims que possam dizer que ele tem acesso a alguma coisa dentro do sistema. Então, sei lá, nota fiscal, esse cara teria o direito de emitir, tá? Ou coisas desse tipo, tudo bem? Então, eu crio uma série de claims para ele. Na hora de criar o meu identity, eu passo a minha lista de claims. Ô, Weber, Oi, pode falar. Quem está falando? é o Wilson. Ah, tá. Por acaso tem limite de tamanho esse valor aí, você sabe? Não, não tem. Não tem. É um dicionário string mesmo, tá? Então não tem nenhum problema não. Você só tem problema assim, né? Por exemplo, o que vai acontecer aqui agora é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse identity aqui e vou pegar esse principal. Deixa eu colocar ele aqui dentro, tá? E estou mandando fazer um sign in informando esse principal. Nesse momento, eu estou serializando esse meu objeto principal para dentro do meu cookie. E aí, você pode ter problema de tamanho, tá? Porque cookies tem tamanho tem limitação de tamanho, tudo bem? Então, por isso tem que tomar um certo cuidado com o que pode e o que não pode colocar ali dentro, certo? Bom, e uma vez que eu fiz aqui
que eu autentiquei esse usuário, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return, sei lá, vou dar um redirect to action, vou retornar lá para home, tá? A action é a index do controller home, tá? Então, uma vez que eu autentiquei, eu vou lá para home. E para a gente ver se o cara autenticou mesmo ou não, eu vou mexer numa view. Deixa eu pegar aqui a layout. Eu vou colocar na layout mesmo, lá em qualquer lugar da layout aqui, para a gente ter o nome desse usuário, tá? Vou fazer aqui, tá? Então, assim, uma das formas de verificar é, eu tenho aqui esse objeto user, é, user.identity.isAuthenticated, então estou verificando se esse cara está autenticado. Se tiver autenticado, eu vou retornar aqui o nome desse usuário. Então, deixa eu dar só colocar um strong aqui dentro para poder ficar em negrito. User.identity.name, tá? Então lá no meu layout vai aparecer o nome do usuário se ele tiver autenticado. Tudo bem? Eu preciso também ter um botãozinho para chamar aquele meu autologin, né? Então deixa eu colocar aqui dentro. Eu tenho o autologin aqui. Autologin, tá? Então esse autologin vai chamar aquela minha action que o único propósito dela vai ser de fato criar o príncipe ou criar o cookie que tem ali dentro. Tudo bem? Então vou rodar. Vamos ver se ele roda direitinho. Pronto, rodou. Então aqui, ó, eu tenho o meu link de autologin, né? Deixa eu pôr um breakpoint lá. Chegou aqui, né? Então, olha, eu tenho o meu principal criado, eu tenho aqui a identidade dele, eu tenho algumas claims aqui dentro e tal, tá? Vou salvar aqui dentro, depois eu vou redirecionar para o index. E cadê o meu usuário? Acho que eu me perdi em algum lugar aqui. Deixa eu ver aqui apertei errado aqui. Ele ficou perdido em algum lugar aqui dentro, esse meu usuário. Deixa eu pegar aqui, ó, no Chrome. Autologin. E deixa eu dar um breakpoint lá no layout também, para a gente ver se veio direitinho. Aqui, ó, tá autenticado. Ah, tá marcando como autenticado falso. Porque ele redireciona sem passar pelo middleware, né? Vai ser na próxima vez que eu der um F5 aqui, ele deve passar pelo middleware. Não funcionou. Identity, Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, pera aí. No meu startup, eu tenho Authentication Scheme Cookies. Só um minuto, galera. Deixa eu ver se eu digitei alguma coisa.
Automatic Authentication True. Tá certo. Deixa eu pôr aqui. Eu tenho meu código que eu fiz de exemplo lá, tá igualzinho. Deixa eu ver. Cleanse Identity, mandei o principal, redirecionei. Deixa eu ver se esse cara aqui tá ok. Preciso trocar o Ed como o meu principal aqui. É chato, né? Aqui até tá mais específico aqui também para poder enxergar. Deixa eu ver, dar um auto login. Ele funcionou aqui. Eu esqueci alguma coisa na demonstração aqui. É, deixa eu ver se eu consigo identificar onde que ficou a diferença. Sign in async. Sign in async, cookies, está exatamente o mesmo nome, principal. Deixa eu ver se é algum às vezes eu esqueci algum pacote no get aqui também. É, tá certo. Eu não vou encontrar o erro aqui agora, acabar perdendo bastante tempo aqui. Mas deixa eu só voltar aqui nesse esse cara é o que tá direitinho. O código parece exatamente Será o que o mesmo. problema não é navio, Oi? não, Eber? Perdão? Dá uma olhadinha na view. Na view. A É, view? então, tô na view aqui, ó. User Identity Name. Tá certo, é o que eu usei lá. Né, o que verifiquei lá também direitinho. Bom, esse aqui é o novo. Perdão, esse é o que eu já tinha deixado pronto na demo para vocês. E esse cara aqui, User Identity Name. Tá certo. A única coisa que eu troquei aqui é para verificar se está autenticado, mas sei lá. Deixa eu ver se por algum motivo isso troca alguma coisa, mas acho que não. Ah, é sim. Ele estava falando que não está autenticado, mas pegou o nome de usuário direitinho, tá? Acho que alguma coisa que eu falei ali daquele jeito, tá? Ah, mas assim, o que é importante aqui dentro, acho que nessa parte dos cookies que a gente tem que analisar aqui, é, é esse processo aqui, tá? Então, a hora que a gente dá um sign-in, o que ele faz é gerar o cookie pra gente. Então, se eu pegar aqui, ó, deixa eu entrar no Chrome, eu tenho uma ferramentinha aqui dentro que é para editar o cookies. E aqui dentro, olha, eu vou ter um cara é, com aquele esquema que a gente utilizou lá, com o esquema cookies, tá? Então, se a gente tivesse dado um nome diferente para ele, vamos pegar aqui dentro e colocar Acme, tá? E aqui dentro também Acme. Esse cara ele vai gerar um cookie diferente, né? Um esquema diferente e vai ter essa informação do principal serializado lá dentro, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, abrir lá no Chrome.
esperar ele abrir aqui. Pronto, vou dar um auto login. Pronto, está lá como Robert e aqui eu tenho o esquema, ó, Acme gerado, tá? Então, o que isso me permite aqui é que eu consigo criar esquemas diferentes, tá? E analisar, fazer com que cada middleware analise esquemas diferentes. Isso é bastante comum quando a gente está usando o social login, né? Então, se eu estou me logando para a minha aplicação, eu estou me logando pelo Google, né? Ele vai usar esquemas de cookies diferentes. Tudo bem? Bom, é isso. E aí, o que acontece, né? Se teve uma mudança do lado do servidor, né? Então, imagina o seguinte, porque, olha só, minha aplicação, ela está rodando, tá? Ah, se eu pegar né, fechar aqui, abrir novamente e tal, e mandar essa aplicação de novo, ele vai ver lá que já tem, ó, o Robert já apareceu aqui bonitinho, tá? Por quê? Porque o cookie está gravado, né? Os cookies eles são gravados por domínio, né? Então, a hora que ele tenta recuperar esse cookie, ele vai fazer a deserialização do principal e falar que esse cara, esse usuário, Robert, existe e vai colocar ele no contexto, tá? Agora, o que acontece se o Robert foi demitido? Né? Ele não existe mais. Se esse cookie está gravado na máquina dele, a hora que ele entrar, ele vai falar que ele está autenticado, tá? Então a gente tem que ter mecanismos de reagir a mudanças, né? Quando isso acontece do lado do servidor, tá? Então, o que a gente pode fazer? Né? Não existe uma maneira trivial de fazer, não existe uma maneira automática de fazer isso, não tem como, né? Eu preciso verificar de alguma forma que esse usuário não é válido, e geralmente isso eu vou ter que olhar dentro de banco de dados que isso aconteceu ou não, tá? Então, uma das maneiras que a gente pode fazer é considerar criar uma coluna numa tabela chamada Last Changed, por exemplo, e eu incluí lá dentro, incluí nas claims do principal essa coluna. Então, a hora que o Robert Plant foi criado, eu criei lá um last changed, tá? E aí, na hora de eu criar as claims, né, para poder gerar o principal, eu coloco lá essa data de última data de alteração junto com as claims. Tá? Na hora de recuperar essa informação, de validar o cookie, né, eu consigo capturar um evento do cookie que é o processo de verificar a validação. Estou validando se esse usuário existe ou não, tá? E aí, né, a forma de fazer isso é desse jeito aqui, tá? Então, no Use Cookie Authentication aqui, eu consigo pegar um evento e eu tenho o evento onValidate. E aí, nesse onValidate aqui, eu posso fazer a verificação se essa data existe ou não, tá? Então, esse Last Change Validator é uma classe nossa, uma classe que tem esse método estático de validação, tá? O que ela faz aqui, por exemplo, é fazer o seguinte, ó, eu estou pegando o repositório de usuário, tá? E estou pegando o principal, tá? E aí eu vou pegar aqui, dentro das claims do principal, vou pegar a claim last update, tá? Então tenho a última informação aqui de alteração. E aí eu faço lá no meu repositório verificar se essa data de alteração é igual ou se teve alguma modificação, tá? Se teve alguma modificação, eu vou lá e simplesmente faço um sign out, que nesse caso vai eliminar o cookie da seção do usuário, lá do browser do usuário, tá? Então, isso é uma maneira que a gente tem de analisar se algo aconteceu no servidor e matar o cookie do usuário. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Qual que é esse processo? Só para mostrar aqui no código, né? Se quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, mas no código ficaria algo assim, tá? A gente teria aqui dentro do startup,
né, onde eu tenho as informações de cookies, eu tenho aqui, opa, tá rodando minha aplicação. Eu tenho aqui os events, tá? E os events é o new, deixa eu ver só qual que é o tipo dele. Cookie Authentication, opa, perdão, Cookie Authentication Events. Cookie Authentication Events. E aqui dentro, opa, com o caractere sobrando aqui. E aqui dentro eu tenho os eventos onValidate, por exemplo, onValidate Principal. Então, assim que ele tentou validar o Principal, eu consigo fazer chamar um método qualquer aqui para validar esse usuário. Tá? Então, conseguiria validar se esse cara está ok ou não. Tá joia? Ô, Weber, Oi? bom, eu fiquei só com uma dúvida, mais porque como eu não mexi muito com a Identity também, naquele método que você executa ali que está até na demo que você fez, do Saiguinha Sync, Tá. eu não entendi muito bem como que é o funcionamento desse. Como é que é? Fez um barulho aí a hora que você falou, não entendi direito. No Sign Sync. Isso, como que é o funcionamento desse método? Basicamente, nesse Saiguinha Sync eu estou fazendo o quê? Ah, tá. Nesse método ele está criando um cookie para gravar dentro do contexto, né? E na hora que eu tenho uma resposta do usuário, né? A hora que eu chamei essa informação aqui, eu recebo. Ele vai mandar para o browser um cookie com essa informação do principal, né? Desse contexto serializado e criptografado, tá? Então aqui, ó, se a gente olhar ele, vou pôr ele para rodar de novo aqui. E a gente olha ele aqui no Chrome. Quer ver? Deixa eu só pôr ele para rodar. O que ele fez... tá aqui, cadê? Tá aqui, né? Deixa eu só... Eu não sei se eu consigo matar. Consigo sim. Consigo matar aqui um cookie, então acho que não deve mais aparecer. Pronto, tá? Então, olha o que aconteceu, né? A hora que aconteceu lá no Sign Async, né? Aqui, breakpoint, tá? Eu estou aqui no meu browser, eu vou dar um F12 aqui para poder exibir tudo que está acontecendo aqui com ele, tá? Vou dar um autologin. Então, o autologin chamou lá a informação, trouxe tudo que ele tem que fazer aqui. Aqui eu tenho uma série de log do que aconteceu, tá? Então, deixa eu dar só dar um zoom aqui para conseguir visualizar melhor. Então aqui, olha, esse é o autologin, foi o que eu chamei, tá? Esse aqui foi o meu request, né, o que eu chamei de informação. Ele passou alguns cookies, mas isso não importa, são alguns outros cookies. Mas na volta, né, como resposta dessa informação, ele retornou aqui, ó, o aspnetcookie.acme. Esse cara aqui é o meu principal criptografado que o Sign Identity fez. O Sign Async fez, tá? Então, a hora que ele chamou lá o Sign Async, ele pegou, criptografou e mandou gravar esse cookie dentro dentro da minha aplicação. Agora, toda vez que eu fizer uma chamada, né, dentro do... deixa eu voltar aqui. Ó. Toda vez que eu fizer uma nova chamada, para qualquer outro lugar aqui dentro, né, vou chamar o About, aqui, por exemplo, ele vai mandar o cookie novamente. Tá aqui, ó, no meu request, eu tenho uns cookies aqui, tem uma série de cookies. Em algum lugar eu vou ter aqui, ó, tem o cookie do Acme que ele acabou de gerar. Tá? Então, aquele sign async, o que ele faz é isso, é gerar o cookie criptografado, bonitinho, tá? E aí, o que faz o middleware de cookie authentication, que é o que está lá no startup, esse carinha aqui, é pegar
Na verdade não é esse, né? É do outro aqui que eu chamei de Acme, né? Tá aqui. O que ele faz é pegar o cookie chamado Acme e tentar descriptografar ele para transformar ele num contexto de segurança e saber quem que é o usuário. Agora ficou claro? Ficou sim. Obrigado. Beleza. Então é isso, tá? Então, e aí o que eu estava comentando aqui só é questão de segurança do lado do servidor, né? Então, assim, se eu como o cookie vai sempre... Na verdade, o cookie tem um tempo de expiração e a gente pode definir o tempo dele, né, que ele vai expirar, mas assim, mesmo que ele expire em 20 minutos, né, tem demissões que tem que ser muito rápidas dentro de uma empresa, por exemplo, né? Demitir o cara já não pode acessar mais nada. Mas é um exemplo, assim, eu tenho que tirar o acesso de alguém meio que imediato. Então, se eu tiver que tirar o acesso de maneira imediata, o que a gente tem que fazer voltando só aqui atrás, é cadastrar o evento, e nesse evento onValidatePrincipal eu faço uma verificação para ver se esse cara ainda é válido. E aí eu bato lá no banco de dados, né? Um exemplo é esse exemplo que eu tenho aqui dentro, onde eu bato lá no banco de dados e verifico se esse cara continua sendo válido para continuar com o processo, certo? Bom, é isso aí. Sobre autorização, tá? Então, o que a gente está falando aqui, a gente falou até agora, é sobre autenticação. É um usuário dizendo que ele é quem ele diz que é, tá? Então, sobre autorização, eu tenho que definir o que eu posso ou não posso ser acessado, tá? E aí, no ASP.NET MVC, em um Web API, uma coisa bastante comum de utilizar é o atributo authorize, né? Então, até mostrei o authorize ali naquele primeiro exemplo do Identity Server para mostrar que eu consigo ou não consigo acessar determinada coisa, tá? Uma das formas de fazer a autorização é baseado em role, né? Baseado em perfil, né? O problema de basear em perfil é que a gente não tem... na verdade, assim, como é que funciona, né, uma autorização baseada em perfil? Eu defino que será acessado por papel de usuário, tá? Então, o authorize convencional, ele tinha lá um mecanismo, deixa eu entrar aqui rapidinho, pegar aqui um home controller qualquer e colocar aqui um authorize. Authorize, tá? Então aqui o authorize ele tinha como informar aqui, por exemplo, peraí que eu acho que ele se perdeu aqui, pronto, achou agora o namespace, e aqui eu tinha como informar quais são as roles, então podia passar aqui a role admin, a role manager, são os caras que poderiam acessar essa action, tá? Tem um problema sério nisso aqui, né? Isso aqui está cravado em pedra, né? Então é uma maneira bastante ruim da gente conseguir verificar a autorização, tá? As roles, elas em geral estão no principal. Então, quando a gente cria um principal, eu defino quais são as roles que esse usuário pertence, tá? E aí, nesse caso, uma vez que eu definir lá, ele vai conseguir aqui nesse meu método authorize verificar se esse meu principal, o cara que está no contexto da minha aplicação, se ele tem essa role ou não, né? Então, a gente consegue usar lá no authorize. Só que a gente tem que evitar esse uso, porque primeiro que a gente viu que ele é cravado, né? Segundo que, em geral, as aplicações, são raras as aplicações onde você tem roles muito bem definidas, né? Onde, sei lá, por exemplo, um WordPress eu tenho roles bem definidas, eu tenho umas 4 roles lá e não passa disso, né? Eu só coloco usuários dentro dessa role. Mas geralmente aplicações que tem um pouquinho mais de bom senso, ela vai um pouquinho além do que isso. Então, uma maneira mais interessante de fazer isso é eu trabalhar com claims. Então, quais são as claims que um determinado usuário tem? E aí eu consigo fazer essa validação por claims, tá? A gente vai ver isso futuramente, tá? Como que a gente cria isso daí.
tá? Mas antes de falar disso, já que a gente está falando de autorização, eu estou falando de autorização, mas isso aqui tem a ver com autenticação, né? O ASP.NET Core Identity é um sistema de autorização. Ele não é autorização, ele é autenticação, tá, gente? Eu escrevi errado nesse slide aqui, tá? É um sistema de autenticação, tá? Ele adiciona as funcionalidades de login, funcionalidades e uma série de funcionalidades, como, por exemplo, permitir provider externo para você poder fazer login, tá? Ele tem um mecanismo de segurança de senha que é configurável, tá? E também ele é apto para você trabalhar com Two-Factor Authentication, tá? Eu vou falar as minhas impressões que eu tenho do ASP.NET Identity. Eu acho que vocês já devem conhecer o ASP.NET Identity, então não vou me alongar muito nele não. Mas assim, o ASP.NET Identity, ele, do meu ponto de vista, eu acho que é um bom sistema de autenticação, tá? Eu particularmente gosto dele porque ele implementa algumas práticas que são bem interessantes. Então, eu consigo, via configuração, criar práticas de qual que é o nível de segurança de senha que eu tenho que colocar, qual que é o tempo que eu tenho de expiração de uma senha para que o usuário tenha que cadastrar uma nova senha, tá? Além dele ter o processo de Two-Factor Authentication, não é nativo, né? A gente tem que codar alguma coisa para poder funcionar, mas ele meio que já vem pronto ali para a gente, com pouca alteração, a gente conseguir fazer esse cara funcionar, tá? Deixa eu só falar rapidinho aqui do ASP.NET Identity. É bem simples essa demo que eu vou fazer. Acho que todo mundo já deve ter feito alguma vez na vida. Se não, vai ver que é bem simples. Eu não vou nem salvar em lugar nenhum, porque o segredo, né, de criar uma aplicação nesse cenário é simplesmente escolher aqui, lá no Authentication, escolher que eu quero usar o Individual User Accounts, tá? Então, uma vez que eu coloco isso daqui, ele já meio que ele já coloca o ASP.NET Core Identity no meio da nossa aplicação, e a gente já vai ter um mecanismo de login. Então, eu já coloquei ali, deixa eu dar um OK. Pronto. Está criando, tá? Então a aplicação aqui, já vou pôr para rodar, depois a gente bate o olho em algumas coisas, tá? A gente vai ver de novo depois o ASP.NET Identity, mas aí ligado diretamente ao Identity Server, né? Como é que eu posso usar o Identity Server com o mecanismo de login do ASP.NET Identity? Mas antes a gente tem que entender o Identity Server, né? Direitinho, para ver por que eu preciso de um mecanismo de login. Deixa eu pôr ele para rodar aqui, ele deve estar restaurando pacotes. Aí terminou o build. Não está rodando. Pronto, rodou, tá? Então, uma das coisas, ele já me dá aqui a possibilidade de cadastro, né? Um cadastro básico aqui dentro. Então, deixa eu colocar aqui um e-mail. Registrar. E aqui ele deve dar pau, né? Ele deve dar um erro porque ele vai tentar acessar o SQL Server, tá? Ele fala assim, eu não consegui criar um banco de dados com este nome aqui, que é o nome que ele fez por padrão. Mas ele já dá um botãozinho, isso é uma coisa que eu achei legal pra caramba que pintou no ASP.NET Core, né? Ele já dá a opção de eu aplicar as migrations desde já. Então aqui eu consigo aplicar a migration e continuar com o processo.
Aí aplicou as migrations, ele pede para dar um refresh na página. Opa. Pronto, eu dei o refresh na página e aqui eu estou logado, tá? Então, e aí tem uma página para poder gerenciar um pouquinho aqui dentro e tal, e um exemplo de como eu posso criar Two-Factor Authentication com essa com o ASP.NET Login, tá? O que eu queria mostrar é o seguinte, né? O que o, o ASP.NET Identity faz para a gente, ele cria algumas tabelas no banco de dados, tá? São, acho que se eu não me engano, 7 tabelas que ele cria para poder gerenciar usuário, gerenciar roles de usuário, gerenciar login externo e claims desse usuário também, tá? Deixa eu tentar abrir ele aqui. Deixa eu ver o nome da minha aplicação, né? Aplicação Web Application 14. Senão eu não vou achar ela aqui no banco de dados. Tá aqui, Web Application 14 está aqui dentro, tá? Então ele criou aqui essas tabelinhas aqui, tá? Então eu acho que é algo que dá para conviver. O que é muito ruim do ASP.NET Identity, eu acho que assim, a questão das tabelas não é nem tanto um problema, até porque a gente consegue renomear as tabelas que o ASP.NET Identity gera para a gente, para controlar essa questão de usuário. O que eu acho ruim no ASP.NET Identity é que ele tem uma forte acoplamento com o Entity Framework, né? É tão forte esse acoplamento que, por exemplo, aqui, olha, se eu abrir dentro de data, eu tenho aqui o Application DB Context, né? Esse DB Context, que seria o meu contexto de banco de dados, ele herda de Identity DB Context, que por sua vez é uma classe genérica onde eu tenho que informar qual que é o meu application user, né? Essa é a minha classe de usuário aqui dentro que herda de identity user. Então, assim, existe um acoplamento aqui dentro que não é tão trivial de se desacoplar, tá? Quando precisei desacoplar isso aí, deu um trabalhinho para poder separar isso num projeto completamente diferente. E se vocês precisarem fazer isso, dá um certo trabalho. Outra coisa é ele cria IDs que são... Todos os IDs que ele cria são guide, né? O que para mim, assim, do certo ponto, eu acho até bom que ele seja guide, porque de certo modo, evita que algum usuário malicioso, a partir de um ID, tente IDs sequenciais e tente encontrar alguma coisa. Tá? Então, só o fato de seguir você já tira um pouquinho eh, um pouco dessa parte dessa malícia, mas não é isso que vai resolver seu problema de segurança, tá? Então, assim, o problema que eu acho dele é que ele é bastante acoplado. O ideal é que a gente conseguisse desacoplar ele e colocar num projeto separado para ele poder fazer o que ele pode ser feito, tá? Outra coisa que tem, né, quando a gente cria aqui uma aplicação do ASP.NET com o ASP.NET Identity, ele cria aqui um account controller que tem todo o passo a passo aqui para você fazer um processo de login, fazer um processo de logout, de registro e por aí vai, né? O Alexandro, o que você não teve, Alexandro? Desculpa, você falou alguma coisa aqui? Ah, você conseguiu separar tudo, né? Dá um trabalhinho, principalmente se você quiser trocar o tipo de dado, né, de guide para inteiro ou coisa desse tipo, ele dá um trabalhinho, mas é aquele trabalho que você faz uma vez e você conseguiu isolar, né? Já dá para isolar. Mas eu acho que ele ainda é muito acoplado, ele tem umas coisas que eu acho que poderiam ser um pouquinho separadas. Se eu não me engano,
eu vi recentemente que o pessoal tinha colocado uma issue lá no GitHub para conseguir desacoplar mais o Identity Server do Entity Framework, que você conseguir fazer a implementação que você quer, né? E parece que foi aceito, deve entrar na versão 2 do ASP.NET Core, tá? Eu acho que acho que no ASP.NET Core 2 aí vai estar uma ferramenta mais legal para se trabalhar. É, beleza, então aqui foi só para dar uma introdução. Eu acho que todo mundo já deve ter mexido. Assim, dentro das minhas aplicações que eu tenho que fazer, é, eu prefiro usar o ASP.NET Identity. Eu acho que ele me quebra muito galho, ele já tem uma segurança interessante. O hash que ele utiliza é um hash de Key Derivation Function, né, que se eu não me engano é o hash mais utilizado e tal, para esse tipo de coisa. Então ele tem algumas coisas de segurança que são interessantes e eu acho legal de usar. Tá? Ah, o Wilson falou para passar o Git do... Ah, mas você pediu pro Alexandro, né, para tentar fazer um com Mongo, né? Eu acho que no Core, no ASP.NET Core 2.0, ele vai ser liso assim a ponto de conseguir fazer com Mongo. Eu gosto muito do Identity, tá? Então eu tô falando isso e eu gosto de mostrar ele aqui porque ele é um cara que eu gosto. O que eu não gosto tanto é muito esse acoplamento que ele tem. Mas de resto tá de boa, tá? Deixa eu jogar um contexto aqui, Aham. se a galera tiver passado. Por exemplo, eu tive um certo conflito com relação ao seguinte: se você tem o Identity e você acaba usando as tabelas do Identity, Hum, a maior parte das vezes você tem, nos contextos específicos, uma representação de domínio para usuário, que não é a mesma representação do Identity. sim, sim, exato. O que vocês costumam fazer, né? Representa, porque assim, no meu caso, o problema é que assim, eu tinha N sistemas e eu consegui fazer o Identity ser o mesmo componente para todos eles. Uhum, Só que cada sistema, cada balde de contas tinha uma representação de usuário, não era o mesmo. certo. Num lugar era um usuário, no outro era outro. Eu acabei tendo que fazer com que todos esses usuários fossem representados pela entidade user do Identity. Então, você entendeu? No contexto, eu tinha, por exemplo, um colaborador que era um tipo de usuário. Aham, E aí lá no domínio eu usava colaborador, por exemplo. Né? Tudo certo. colaborador e tal. Mas a hora que eu caía na infraestrutura e eu ia autenticar, aí a minha entidade que representava o usuário não era mais colaborador, era um usuário do Identity, apesar dos dois serem a mesma pessoa, vamos dizer assim. Sim, mas Não sei eu, se eu você acho que entendeu o você. problema. Eu entendi. Eu, Eu eu, queria eu, saber. eu acho que você está falando exatamente o que deveria ser feito. É, Entendi. porque a gente costuma chamar de usuário praticamente tudo, mas em bounded contexts diferentes, ele tem papéis diferentes, né? Então é isso que você falou, cara. Num lugar, ele é um colaborador. Para efeito de login, ele é um usuário. Né? É um usuário de login, né? Ele tem um login e senha. Para efeito de, sei lá, de RH, tem, né, como você falou, ele é colaborador e tal. Para efeito de venda, ele é um vendedor. No final das contas, eu tenho que identificar eles com o mesmo ID, porque esses bounded contexts, de certo modo, precisam se comunicar, né? E uma das formas é de fato duplicar esse cara em cada contexto. Não é duplicar, né? É que cada contexto ele tem um papel diferente, então eu tenho que representar ele diferente, né? Então. Ué, E no caso até o guide foi bem útil, porque eu já aproveitei o guide para poder linkar com Isso! os diversos representações de usuário. É exatamente, eu também acho. Heber, Oi, Heber, oi, você tá me então, ouvindo? completando o que tá falando aí, eu tinha um cenário parecido com esse do dele. Eu fiz com a Identity, nessa aplicação que eu consegui separar tudo. Eu tinha um usuário que tinha que logar e depois ele tinha que escolher um contexto, de uma Uhum. lista de contextos. Eu usei Two-Factor Authentication para poder fazer a autenticação do contexto.
Uhum. E dependendo do contexto que ele entrava, ele tinha um comportamento, e já no outro um comportamento maior ou inferior. Uhum. E, e eu acabei fazendo com claims mesmo, e tive que reescrever a Authorize para poder autenticar nesses contextos, ficou dessa forma. É, Então, com claims ficou bacana. e eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Quando a gente está falando de contextos diferentes, né? Ele tem que ter papéis diferentes e tem que ter representações diferentes, né? Eu acho que uma maneira simplista, assim, em sistemas mais simples, eu poderia simplesmente pegar aqui, deixa eu ver onde que ele tá aqui no Models, eu acho. Eu poderia pegar esse meu Essa application aplicação tinha user, 12 papéis. 12 papéis diferentes, né? Então não tem jeito, você tem que separar, É, né? Mas em aplicações é mais simples, eu bastante. poderia pegar esse meu application user e criar propriedades para eles aqui. E ponto. Aham. Ele vai adicionar E isso lá dentro da tabela, interessante né? que Hum, e caiu naquela mesma questão sua que você falou anteriormente aí do usar o role no Authorize, que é fixo, né? uhum. E eu tinha que fazer editar essa permissão, um usuário mais administrador, assim, tinha que alterar essas roles, possíveis roles, em tempo de runtime. Então, de forma nenhuma, poderia ser fixo os papéis lá. Não tem jeito. A gente vai ver um jeito aqui interessante de fazer esse esquema agora aqui também com o ASP.NET Core. Mas é isso mesmo, não tem jeito, né? O fixo é só para cenários muito simples, né? Você vai criar uma aplicação que é um blog, É. ok, funciona, né? Para aplicações de maiores, não tem condições, né? Bom, Uhum. isso aqui foi só para É, dar. eu Pode. acabei subscrevendo aquela classe Authorize lá. É, também. Eu usei os claims para poder É É, a mesma coisa. fazer o é muito comum fazer, fazer. ter que reescrever o Authorize para ele poder ser um pouquinho mais completo. Mas tem um jeito interessante aqui agora, né? Que eu acho que eu devo mostrar um pouquinho para vocês aqui, que eu acho que funciona legal. Primeiro, só comentar um pouquinho aqui sobre o Claims Based Identity, né? Então, as claims, né, são um conjunto de informações que representam uma identidade. Então, nome, sobrenome, endereço, e-mail, quais são as roles que esse cara pertence, se ele pertence aos recursos humanos, se ele pertence ao financeiro. Quando você vai ler a respeito de claims, né, o pessoal diz que não é muito adequado você falar assim que colocar numa claim uma autorização para aquele cara, né? Então, eu não deveria colocar, por exemplo, que esse cara é capaz de emitir nota fiscal. Nota fiscal allowed, alguma coisa assim, né? Permitido. Ou deny, não pode, tá? Deveria ser mais um contexto de que esse cara é um cara do financeiro e ele é um analista com um papel com analista júnior. Então, o analista júnior não poderia fazer certas coisas, tá? Isso seria mais uma informação de claim. Mas eu confesso para vocês que eu já escrevi sistemas onde a claim para mim era informação do que o cara poderia autorizar ou não, tá? E eu já vi Mas alguns. esse texto aí que você está falando, Oi? mas esse discurso aí que você está falando, eu até já ouvi você falando isso outras vezes, Aham. que a Claims não é um bom representante para autorização, mudou, porque eu me lembro diversas vezes, inclusive em submits da Microsoft, falando que Claims era o cara para colocar e que Roles tinha morrido, que não sei o quê, quando surgiu a Identity. Isso, mas E de mas é lá Mas eu que para acho que é cá, mais claim. para declarar. Isso, Mas para declarar um papel. Mas não a ação, a declaração, que ele pode só Isso. tratar a Foi o Alexandro aplicação. que falou agora, né? É exatamente e isso que que o Alexandro falou. Eu não posso declarar, não deveria, tá? Não deveria declarar a ação que esse cara poderia fazer, tá? Então, assim, em todo sistema complexo, por exemplo, sistemas complexos, por exemplo, eu tenho que falar, é, eu tenho que dar, como que fala? Autorização para o cara apertar um botão, por exemplo, tá?
Então, sistemas complexos é sempre assim, a tela tem um monte de coisa, um botão eu tenho que dar autorização para esse cara poder alterar ou não. Então, assim, não é papel da claim falar se esse cara tem acesso ou não de apertar aquele botão. Tá? É isso que o Alexandre está falando. Então é mais uma declaração de que esse Isso. cara ele tem alguns papéis ou algumas. Ele é apertador de botão. É, Como é? Não ouvi? Ele é apertador de botão. Ele é Isso seria mais interessante. seria mais interessante. Mas assim, eu já confesso que eu já trabalhei com claims como sendo o atributo do que o cara pode fazer. Então, claims como sendo as funções que podem ser desempenhadas dentro de uma aplicação, tá? Ah, assim, eu não vi muito problema em relação a isso. Eu achei que funcionou legal. Então, assim, eu imagino que eu tenho que, sei lá, imagina uma tela de nota fiscal, eu tenho que emitir nota fiscal, eu tenho que conseguir mandar para a Cefaz, eu tenho que só visualizar a nota fiscal. Então, cada uma dessas coisas ser uma informação e eu poder permitir ou não cada uma dessas informações, cada uma dessas funções, tá? Apesar de não ser papel das claims, eu já usei e eu acho que não vejo problema nenhum de usar, tá? nesse aspecto. Eu também acho que não, inclusive eu acho que muita gente tem feito isso desde o lançamento do Identity, do ASP.NET User Identity. Sim. Agora, só para entender aí o exemplo do colega, eu não esqueci o nome dele aqui, ele falou que o cara seria um apertador de botões, né? Isso seria válido para uma claims, é isso? Eu não sei se é exatamente o apertador de botão, mas o cara ele é o estagiário do Xerox, sabe? Então ele pode apertar o botão de Xerox. Não, mas isso não é muito próximo da ideia de role? É muito mais próximo da ideia de role. Mas é que eu consigo ter muito mais informação, né? Eu consigo ter muito mais informação. Eu conseguiria saber se esse cara, por exemplo, ele tem cabelos louros e possivelmente ele é um Lannister. Vamos dizer assim, no cenário de Game of Thrones, tá? Eu tenho mais informações a respeito da identidade do cara do que, na verdade, dos papéis que ele pode desempenhar, tá? Ele está mais. Ok, ele poderia estar muito mais próximo a roles, mas se fosse naquele cenário de roles bem mais amplos, abertos, onde eu tenho roles. Eu posso criar roles à vontade dentro dos meus sistemas, tá? Mas isso assim acaba criando uma questão mais filosófica, assim, sendo um pouquinho prático, a verdade claims ele serve para trazer informações de identidade do usuário, tá? Então não só qual é a role da qual ele pertence, mas por exemplo de qual departamento que ele pertence. Isso não pode não ser necessariamente focado num papel que ele desempenha, só o fato dele estar no departamento, tá? Então isso seria uma informação com ele. Agora, para ser bem prático, eu também colocaria claims como sendo funções dentro do sistema. Então, o fato de permitir aprovar um pedido maior do que R$ 1.000, sim ou não, para mim, poderia ser uma claim. Tá? Eu coloco isso daí. Eu vi alguns autores fazendo isso, apesar de, se você pega os próprios autores, os próprios criadores do Identity Server, eles falam que claims são mais essa questão de identidade. Mas na hora que ele vai dar um exemplo, ele dá um exemplo parecido com essa, do tipo, o cara pode aprovar mais do que 1.000, sabe? Então, eu acho que... É verdade mesmo. Então, na boa, eu colocaria. Então, eu colocaria assim, claims... Criaria no meu sistema, tudo que coisas que eu tenho que autorizar no meu sistema, eu criaria uma claim específica, e aí eu falo que as pessoas têm acesso a essas determinadas claims, tá? Mas é estranho, porque assim, eu tenho a impressão de que a gente não tem uma representação padronizada no Alt para permissão. Sim, não tem. Não tem. Você tem o escopo, Então não tá? é impressão, Na verdade, isso mesmo. não. Você tem o escopo, na verdade, né? O escopo seria isso. Mas as informações de identidade do cara, que são as claims, poderiam te dar um pouquinho mais de informação se você pode ou não pode fazer tal coisa, tá? Bom, então assim, essa foi uma discussão um pouco de claims, porque a gente vai usar muito claims.
né, daqui para frente, né? O Identity Server é baseado nisso daí. Os scopes são baseados em claims e a gente vai precisar bastante disso daí, tá? Mas vamos entrar aqui, ó, na autorização baseada em policies. Depois a gente vai voltar em claims. Na verdade, a gente pode usar claims aqui dentro no que a gente vai ver, mas vamos ver as partes de policies dentro do .NET Core, tá? A ideia é mais ou menos aquela ideia que eu tenho do Authorize, só que lembra que o Authorize eu tinha para roles ou usuários, basicamente, né? O Authorize agora ele permite que eu faça esse Authorize baseado numa policy. Então eu crio uma policy, que é uma validação que fica dentro de um determinado código, tá? Que ele pode ser reutilizado e facilmente testado, tá? Como é que é o passo para criar esse tipo de coisa aí, né? Como é que eu crio uma policy dentro do ASP.NET Core? Bom, primeiro eu tenho que criar um requirement, tá? Esse requirement, ele obrigatoriamente ele tem que ter essa interface aqui, que é uma interface marcadora. Essa interface ela não obriga a implementar nada, tá? Nenhum método, nada. Ela é uma marker só uma marcadora de que isso é um requirement para que dentro do processo de reflection, eu descobri que esse cara é um requirement, tá? Então, esse aqui é um requirement que diz assim qual que é a idade mínima, tá? Para poder fazer determinada coisa, tá? Esse requirement exige aqui um construtor de idade mínima e depois eu consigo verificar, né, pela propriedade qual que é a idade mínima. Aí eu tenho que criar uma policy para esse requirement, tá? Então, na hora que eu estou configurando os serviços ali dentro, eu crio uma autorização. Isso é dentro do startup lá do meu ASP.NET Core, tá? Eu crio um serviço, um add authorization, aí eu dou um add policy, dou um nome para minha policy, e aí eu falo que essa policy tem um requirement, e o requirement é este requirement aqui, e eu falo que o requirement é de 21 anos, tá? Tá esquisito, isso eu sei, tá? Mas muita calma nessa hora, tá? O que eu falo que tá esquisito é porque eu tô fixando aqui no meu código, lá no meu startup, que a idade mínima é de 21 anos, então isso pode não ser muito útil para o que a gente está fazendo, tá? Mas assim, beleza, eu criei essa policy para poder utilizar dentro da minha aplicação. E aí, olha, dentro de um controller, ou então dentro de uma action, eu falo que o meu authorize utiliza uma policy específica, tá? Então, esse authorize aqui, ele vai usar a policy over 21, que é aqui tem esse requirement aqui, minimum requirement, tá? Beleza. Eu fiz um requirement, vou voltar agora uma tela, tá? Então, olha só, eu fiz um requirement que é uma classe que só tem aqui idade mínima. Não está validando absolutamente nada. Eu fiz uma policy aqui que usa um requirement. Ou seja, peraí, mas se esse requirement não valida nada, o que essa policy está fazendo então? Tá? Aí eu vou lá, faço um authorize falando que esse authorize funciona com aquela policy. Beleza, cadê a validação? Né? Onde que está a validação propriamente dita? A validação entra agora. Então, olha os passos que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar um requirement, tá? Crio um requirement, que é um authorization requirement. Eu crio uma policy, falo que essa policy usa esse requirement, né? Defino esse authorize com essa policy, e aí eu preciso criar um handler para essa policy, para esse requirement, perdão. Tá? O authorization handler ele é responsável por avaliar as propriedades do requirement, tá? O passo dele, né, depois eu vou mostrar como é que ele funciona, mas assim, ele vai verificar as informações daquele requirement que eu estou recebendo, tá? E vai verificar se está passando ou não. Se estiver passando, eu dou um succeed, deu tudo bem, e eu passo batido. O que é interessante do Authorization Handler é que eu posso ter que um requirement pode ter vários handlers. Então, aquele minimal age lá, né, a idade mínima, eu poderia ter vários validadores para aquele determinado requirement. Então, uma única policy pode ter vários validadores, tá?
Aí, uma vez satisfeito o requirement, a gente executa o context.succeed. Eu vou mostrar o código aqui para vocês, tá? E esse aqui é o trecho de um authorization handler. Então, olha como é que ele funciona aqui, né? Ele é um authorization handler, e aí eu tenho que passar aqui qual que é o requirement que ele vai avaliar, tá? Uma vez que eu herdei aqui desse authorization handler, eu sou obrigado a implementar o handler requirement async. E aí ele vai receber o meu requirement. E aí eu faço a validação que eu tenho que fazer, tá? Aqui o que ele está fazendo é o seguinte, ó, ele está pegando uma claim lá do meu usuário. Como eu tenho o meu contexto, eu consigo pegar todas as claims do meu usuário. Então eu consigo pegar as claims do usuário. Que mais que ele está fazendo aqui? Ele fez um cálculo qualquer aqui para poder verificar a idade. E aí, olha, ele verificou se a idade é maior ou igual da idade do meu requirement, aquilo que eu recebi aqui em cima, olha, tá? Então, uma vez que eu recebi, eu falo que eu passei ou que eu não passei, tá? Esse cara aqui vai ser o responsável, então, por lidar com este meu requirement. Então, a hora que eu tenho aquela minha policy no meu authorize, o que ele está fazendo é procurando o handler específico para poder tratar esse item. Beleza? Deu vários passos, né? Que eu sei que deu vários passos. Só que tem mais um. Eu tenho que registrar o meu handler, tá? Então tem um passo de registro do handler para poder dizer que esse cara ele vai ser tratado ali dentro do ele vai ser o tratador desse meu minimal wage requirement, tá? Assim, criou-se uma série de coisas? Sim, criou. Mas olha só um negócio interessante que eu quero. Eu vou mostrar uma demo daqui a pouquinho. Mas olha uma coisa interessante que a gente conseguiu colocar aqui dentro. Essa minha classe aqui, ó, Minimal Age Handler, né, que é o meu handler, eu consigo testar ela completamente sem sem nenhuma intervenção com questão de framework. Tá? Ela é uma classe lisa, né? Eu só preciso desse context aqui, que beleza, eu consigo mocar ele, e eu tenho o meu requirement, que é uma classe convencional. E eu consigo passar ela e fazer testes sem nenhuma preocupação. Tá? Vamos ver esse cara funcionando aqui, né? Vamos ver esse Custom Policy Based funcionando e ver se ele funciona bem. E esse não é o melhor de tudo, tá? O negócio ainda vai melhorar um pouquinho mais. Deixa eu só pegar aqui, ó. Deixa eu abrir lá, tá no mod 2 isso aqui. Policy Based. Então tá lá. Olha só o que aconteceu aqui, tá? Vocês estão conseguindo enxergar bonitinho aqui minha solution? Deixa eu dar um zoom, que daí não vai ter problema. Aqui tá tranquilo. Tá, eu vou dar um zoom de qualquer forma, aí fica melhor. Olha só, primeiro eu tenho que criar o meu requirement, tá? Então aqui, eu estou criando um requirement aqui de só pedidos caros, somente pedidos caros, tá? Então tem um requirement associado a esse cara, tá? Então olha só, o meu requirement, ele é um cara que tem aquela interface que é só uma marca, né, para o framework conseguir localizar, tá? E ele recebe aqui qual que é o valor mínimo. Então, olha só, é só uma classe convencional com uma propriedade aqui de valor mínimo que ele preencheu, tá? Eu tenho um handler para isso, né? Então, o cara que vai tratar esse meu requirement. Então, ele herda aqui, ó, de authorization handler, passando o tipo only expensive orders requirement. E aqui eu faço a verificação que eu tenho que fazer. Então, eu fiz uma verificação simples. Eu falei o seguinte, olha, se esse usuário tiver a claim manager,
eu permito, eu falo que esse contexto aqui vai ser, pode ser, pode passar, tá? Então essa autorização pode passar sem nenhum problema. Se eu não tiver esse meu método aqui succeed, eu não vou ser autorizado a executar, tá? Então eu tenho o meu requirement e eu tenho o tratamento do meu requirement. Aí eu tenho que fazer, dentro do startup, eu preciso cadastrar essas duas coisas. Então aqui, ó, no startup, eu tem algumas outras coisas aqui que estão sobrando, tá? Que eu acho que é uma aplicação de ASP.NET Identity, por isso que ele tem isso daqui. Mas aqui dentro do Edge Authorization, onde eu crio a policy, tá? Então, uma das coisas que eu fiz aqui é para não colocar uma policy como sendo uma string, né? Para você não sair procurando quando tiver que alterar, eu fiz uma constante. E aí eu falei o seguinte, ó, essa policy, ela usa esse requirement aqui, e aí eu defini o valor desse meu requirement. Essa é a parte chata, por enquanto, dessa situação, porque na hora de colocar o meu requirement, eu sou obrigado a colocar o valor. E aqui, geralmente, isso aqui é uma regra de negócio, né? Então, como é que eu consigo definir isso na hora de estar cadastrando o meu container de gestão de dependência, né? Então, isso aqui, por enquanto, a gente releva, a gente vai ver que tem um jeito melhor de fazer isso. Então, eu criei a minha policy e eu defini aqui o meu handler. Eu sou obrigado a criar aqui, registrar no meu container de gestão de dependência, o handler que trata esse meu requirement, tá? Então, são esses passos que a gente tem que fazer. E aí, no meu controller, eu uso aqui a minha policy, ó, tá vendo? Eu tenho a policy que vai verificar se esse cara funciona ou não, tá? Deixa eu pôr aqui para rodar. Esse aqui está dentro de orders. Eu vou pôr um breakpoint aqui no meu handler. Então a gente vai ver que ele vai executar aqui. Vamos lá, está executando. Beleza. Então, olha só, eu tenho um botãozinho aqui de orders. Como ele tem um authorize lá, ele vai cair lá no meu handler. Ó, ele caiu aqui no meu handler. Esse cara provavelmente não tem, né, a claims de manager, então ele vai falar que eu não consegui passar por esse requirement e vai dar não autorizado, tá? Mas o não autorizado aqui no caso ele cai no login para poder se autenticar, tá? Mas aqui deu para a gente notar quais são os passos. Eu não vou autenticar lá porque eu não estou criando esse requirement aqui de manager para poder passar. Tudo bem? Mas aqui deu para ver os passos que ele fez. Tem uma coisa muito chata aqui, né? Que é o fato de eu ter essa regra de negócio aqui dentro, né? Então, isso aqui ainda não é muito legal, mas a gente vai ver agora como que a gente pode mudar esse tipo de situação e ficar com um cenário bem mais interessante agora, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Ixi, fiz besteira. Apertei F5. Pronto, tá? Então, assim, esse cenário, né, que eu coloquei lá, por exemplo, eu tinha colocado um pedido, somente pedidos caros. É o típico de cenário que está baseado num determinado recurso, que é o pedido, tá? Eu tenho que olhar para esse pedido para poder saber se eu permito ou não uma determinada informação, tá? Então é a hora que eu entro aqui no Resource Based Authorization, tá? A autorização, muitas vezes, isso é
extremamente comum em qualquer aplicação corporativa, que a autorização depende do recurso a ser acessado. Então, os pedidos da região sudeste, então só posso ver os caras dessa região. Os reembolsos com valor superior a 500, ou os documentos criados pela própria pessoa, né? Ou naquele caso, os pedidos com valor superior a R$ 100, tá? Então, geralmente é esse tipo de autorização que a gente precisa, né? Esse cara que é o cara que de fato faz diferença para a gente. E aí, dentro do Core, os caras fizeram um negócio que eu achei muito legal, que é usar uma interface que chama iAutorization Service. Essa interface ela é registrada e recebida lá no container de gestão de dependência e basicamente ela possui dois métodos. O método que é o authorize async. Esse authorize async ele recebe um resource. Esse resource é justamente o recurso que eu quero passar. Então é um pedido, é uma nota fiscal, é um reembolso, não importa, tá? É uma classe que você quer fazer. Então eu consigo receber esse resource e eu consigo ainda receber requirements se for o caso, tá? O outro deles eu posso receber uma policy e a policy tem requirements, né? Então eu preciso implementar esses dois casos. Aqui eu fiz um passo a passo de como implementar essa autorização baseada em resource, né? Então, primeiro eu tenho que criar um authorization handler baseando num requirement, né? E um objeto que será validado. Isso eu tinha mostrado naquele outro. Então, tinha o order, que são os pedidos que são mais caros lá, e eu tinha o handler para ele, para poder verificar uma determinada claim, tá? Então, preciso desses dois caras. Eu preciso registrar o Authorization Handler no container de gestão de dependência. Preciso registrar a policy para o Authorization Handler. Injetar o Authorization Handler e usar o Authorize Async, tá? Basicamente esses são os passos que a gente tem que fazer. Então, às vezes tem alguns... são bastante passos que a gente tem que fazer, mas o negócio fica bem legal. Tá? E aí o código fica mais ou menos assim, né? Então eu tenho o meu authorization handler, né? Que ele pode receber aqui o meu requirement, esse document que ele está recebendo, né? Que eu defini aqui dentro do authorization handler, esse document, é a sua classe, tá? Então aqui poderia ser uma nota fiscal, aqui poderia ser um reembolso, poderia ser o que você quisesse, uma pessoa física, não importa, tá? Eu consigo fazer isso e aí a partir daí eu consigo, olhando esse objeto, fazer o meu código funcionar, tá? Preciso registrar ele lá no container de gestão de dependência. E aqui entra o código, que é o que eu acho mais interessante. Isso aqui é uma action, tá? Uma action que está lá no controller qualquer, lá no MVC. Né? Eu não consigo colocar um authorize nesse cara se eu depender do objeto para saber se ele é um objeto que eu posso editar ou não. Então, imagina que esse documento que eu estou procurando aqui no repositório, né, eu tenho esse documento aqui que eu estou procurando no repositório, e eu só posso mexer nesse documento se esse documento for meu, for do usuário que está autenticado. Bom, esse tipo de coisa eu não consigo colocar no authorize, não dá. Isso precisa ser código, né? O que é interessante nesse código é que eu consigo usar a minha classe Authorization Service, onde eu passo esses objetos e o handler vai ser responsável por isso. Eu sei que parece um pouquinho confuso aqui, mas a gente vai mostrar numa demonstração e esse negócio acho que vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Deixa eu mostrar aqui como é que funciona esse cenário. Ups, deixa eu parar a aplicação aqui. Resource Based. Então, olha lá, eu tenho aqui as minhas policies, tá? Então, assim como a outra lá, eu tenho o meu requirement e eu tenho o handler.
Então vamos dar uma olhadinha nelas aqui, ó. O meu requirement, ele nem, na verdade, nem recebe nada, não tem informação nenhuma aqui dentro, tá? O handler, ele é um authorization handler que é baseado naquele requirement e é baseado numa order, num pedido qualquer, tá? Essa order está aqui dentro dos meus models. E aí tem ID, data, usuário e valor total, tá? Então, olha só. O meu handler é baseado nessa order. E aqui dentro, na hora o handler requirement async, ele vai receber essa minha order. Essa order que está aqui é essa order que eu defini na hora de criar a minha classe, tá? E aí eu faço o que eu quiser aqui dentro com ela, tá? Então, no caso aqui, eu aproveitei para pegar as claims do usuário, para poder pegar um usuário qualquer. E aí eu fiz o seguinte, ó. Se essa... Eu chamei aqui de resource, mas isso aqui poderia chamar de order, né? Chamar ele de order, por exemplo, tá? Se a order.userID for igual ao ID do meu usuário, eu permito acessar, senão não. Tudo bem aqui? Deu para entender esse cara? Né? A hora que eu crio aqui o meu authorization handler, eu falo que ele é baseado numa order, e aí eu consigo olhar olhando esse pedido que eu vou receber, e a gente vai ver como que recebe esse pedido. Olhando esse pedido, eu consigo verificar se ele é do usuário, sim ou não. Se ele for, eu permito passar ou não, tá? Então essa aqui é uma classe totalmente independente, eu consigo testar ela de maneira totalmente independente, que o negócio vai funcionar numa boa, os testes aqui direitinho, tá? E aí como é que funciona lá no meu startup? No meu startup eu preciso registrar. Dessa vez agora eu não preciso registrar policy nenhuma, né? Eu só preciso registrar o meu handler. É o único cara que eu preciso registrar. Tá? Eu peguei e registrei o handler lá, que é o handler baseado no meu pedido. Tá? E agora o código que eu acho que fica show de bola é esse código aqui. Lá no Home Controller, eu tenho aqui, olha, os orders, tá? Eu tenho uma action orders onde eu passo o ID. Imagina que esse daqui é uma action onde eu passo o ID de um pedido, só que o cara só pode ver o pedido que é dele mesmo. Eu não posso ver pedido de outras pessoas, tá? Então eu teria que fazer toda uma regra de negócio para verificar se esse pedido é dele mesmo. Olha o que acontece aqui, ó. Aqui em cima, no construtor do meu controller, ele recebe um iAutorization Service, tá? Esse serviço de autorização é nativo do framework, tá? Então o framework já tem isso automaticamente. E agora eu pego esse authorization service aqui e simplesmente chamo o método authorize. Passo o que ele precisa aqui, ele pede algumas coisas, né? Então, quer ver? Deixa eu ver o que ele pede aqui, ó. Ele está pedindo o user, né? Então, o claims principal, user. Aí depois ele pede um resource. Esse resource aqui esse resource aqui pode ser qualquer objeto. Então, aqui no caso estou mandando o meu pedido, tá? E depois ele espera receber aqui um IEnumerable de requirement. Esse requirement é só se eu precisasse ter algumas informações adicionais desse requirement aqui dentro, tá? No caso, o meu handler, ele está olhando diretamente para a order, né? Ele não está nem ligando para o requirement, tá? Então, o que acontece aqui dentro, né, nessa classe? Deixa eu pôr um breakpoint aqui em cima. O que acontece aqui dentro dessa classe aqui na hora de chamar o authorization service, que eu passo essa assinatura desse requirement, ele por reflection, né, no momento de registrar o meu handler, ele sabe que quem tem que tratar é esse only on orders authorization handlers. É só esse cara que é capaz de tratar essa informação. Então, olha, vamos pôr esse cara para executar e a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Só uma coisinha aqui, né? Esse data.orders.get aqui é uma classe fake, tá? Um repositório fake onde eu tenho os meus pedidos já prontos aqui dentro, tá?
O importante ali é o Authorization Service. Então, vou pôr aqui para executar. Demorando um pouco para executar isso aqui, né? Pronto, executou. Então, aqui eu tenho orders, tá? E aí, eu forcei aqui, tá? Um orders com veio ID 0 aqui qualquer, tá? O que é importante aqui? Então, o Authorization Service, ele foi injetado. Se eu parar aqui, ele mostra para mim aqui que é um cara... Opa, apertei o botão errado aqui. Ó, ele consegue mostrar para mim aqui que esse cara ele é do tipo Default Authorization Service, tá? Então é do próprio framework do .NET Framework, tá? E aí é o seguinte, na hora de mandar executar aqui um authorize async, né? Ele vai mandar essa informação aqui com esse pedido que eu acabei de buscar lá para o handler. Olha lá, chegou no handler bonitinho. E aí eu consigo fazer a verificação que eu tenho que ver lá. Ah, esse pedido é desse cara mesmo, esse pedido tem valor suficiente para ele poder visualizar, não importa. A regra de negócio fica dentro de uma classe bem enxuta e bem simples, né? Onde você consegue testar ela de maneira totalmente independente. Aqui, se ele passar, vai ok, se não, no meu if eu jogo aqui um forbidden, né? Para ele dar erro. Na verdade, está errado esse código aqui, né? Ele vai deixar eu visualizar e não deveria. Aí, o código está errado. Aqui é... Se eu não autorizar... Se eu não autorizar, eu dou um forbidden, né? Meu código tá invertido aqui dentro. Tudo bem? Deu para entender esse negócio? Queria alguns feedbacks aí de vocês. Gostaram disso? Eu acho que os anteriores são estranhos mesmo, tá? Os anteriores eles são esquisitos, mas eles têm um propósito que é introduzir isso que eu acho que é o legal da coisa, que é você conseguir fazer a autorização baseada em resource, né? Conseguir olhar o resource. E aí eu tenho classes que são bem simples, bem testáveis e que dá para fazer, que dá para isolar elas de maneira muito legal, tá? Weber, Oi. quando você implementa o uso de policy assim, você costuma colocar isso em qual camada? Isso, então, na verdade, essa é uma boa pergunta, cara. Eu não coloco ela aqui geralmente junto com a camada de web, não, tá? Eu coloco isso junto com a camada de domínio, porque isso tem a ver com domínio, entendeu? Me parece. Na verdade, quando você olha a estrutura da policy, é muito parecido com a spec de domínio, né? Exato, exato. Então esse cara tem que estar no domínio. Imaginar que esse cara aqui, por exemplo, que é o que permite visualizar pedidos que são próprios. Cara, isso é uma regra de negócio. Isso tem que estar no domínio, né? Isso precisa estar Sim. lá no domínio. A única coisa que Hum, me deixou assim desconfortável foi que ele precisa do user, né? Isso aqui é o claims principal, né? ok, eu entendo sua dor. Ele precisa do user. Aqui, na verdade, nem tanto, né? Onde é que ele... não, aqui, beleza. É que é o seguinte, são duas coisas diferentes. O meu Authorization Handler, ele depende desse Authorization Handler aqui, que tem uma dependência do ASP.NET Core Authorization. Cara, que é completamente
aceitável você ter uma dependência do authorization dentro do teu domínio, já que eu estou falando de autorização mesmo. Então, ok, tá? Agora, onde tem o user é aqui no home controller. E geralmente, que aqui eu tenho que passar o user para ele, tá? Aqui não tem como, né? Geralmente isso aqui vai estar dentro de um código onde você vai ter que aceitar, né? O Alexandre está até perguntando, né? Domínio, mas aí você leva a dependência do ASP.NET. Eu aceito, viu, Alexandre, levar algumas dependências. Eu não sou tão purista assim, não. Porque isso vai me ajudar muito, entendeu? Ah, a gente. Existe Não, um. o negócio é legal. É, Assim, porque o problema é que esse fluxo aqui que você está mostrando na controller, ele tem uma carona de domain service, né? Tipo, você foi lá no sim. repositório, pegou os dados e aí passou para esse cara aqui fazer. Eu gostei bastante, mas eu só fiquei confuso com relação a. Principalmente isso aqui, né? Principalmente isso daqui. É, Eu acho que sim. Ó, o Alexandre falou que ele levaria para o application, né? Tem que dar uma analisada. Eu levaria para o application, Alexandre, esse cara aqui, tá? Que é o que a gente está falando, que é o que o Wilson acabou de comentar, né? Onde eu tenho o user, né? E a hora que eu entro no meu handler, esse cara ele recebe um context. Então esse authorization handler context está muito focado com a aplicação, tá? Então daria para levar. Agora o handler mesmo, né, o código mesmo, ele é um cara talvez mais de domínio. Ele é um cara mais de domínio. Eu não sou purista com relação a isso, não. Eu acho que dá para levar algumas coisas. A gente não tem esse tipo de dependência é uma dependência que eu considero relativamente fraca, né? Até porque eu consigo testar ela muito bem, de maneira isolada e tal, tá? Não vejo tanto problema, não. E DDD é até uma coisa que é uma coisa que, que eu gosto, né? Então, eu gosto de DDD, mas eu não sou aquele cara xiita, meu. Pô, cara, mas tem que ser pouco, mas não pode. Não, calma, cara. Tem certas coisas que te ajudam, não precisa ser tão assim, né? Tem gente que escreve código em JavaScript, cara, e funciona. Certo? É, ah, é, e só para contextualizar, quando você claro. começou a falar da policy, eu tive a impressão que a policy iria resolver o problema de usar a claims como mecanismo de persistência das permissões, né, daquelas verificações de ação do usuário. Não é bem isso, né? Não, Então, não vai acabar, não vai substituindo. Ou não, vai? não. Eita, cortou tudo aí. Cortou aqui. Eber. Ops, desculpa, apertei o mute aqui no meu microfone, foi mal. O É, meu também cortou. Então, é o seguinte, quando eu vou lá no meu controller e eu coloco aqui eu coloco o policy aqui, o authorize com policy, no final das contas eu tenho um handler e nesse handler eu também tenho o contexto onde eu posso pegar as claims, sabe? Uhum. Então dá certo também, né? Eu só acho que os requirements dele lá que são meio mais ou menos assim. Você tem que pensar, acho que requirements que sejam um pouquinho mais interessantes. Mas, sim, mas só para finalizar, por exemplo, assim, aquela permissão que você costuma dar de exemplo lá de emitir nota fiscal, você Aham. continuaria colocando ela na claims? Ah, não. Aí eu acho que esse cara poderia. Depende, tá? Mas vamos lá. Se ele fosse uma action, tá? Se fosse uma action, eu colocaria ele um authorize que teria aqui entraria assim, tá? Até tem dentro do tem um pacotezinho que é feito, que é mantido pelos próprios caras do Identity Server. Eu não lembro o nome dele, mas acho que é alguma coisa assim, tá? Claims Authorize. Mas é um pacotezinho que você tem que colocar. E aqui eu falo quais são as claims que eu quero. Então aqui eu teria o emitir NF.
por exemplo. Entendeu? Ou Então, seja, manter, apesar de a gente ter conversado de que não seria, tá lá, você gosta desse padrão aí. não, é que depende do caso. Eu acho que quando a gente está falando uma única claim é capaz de me dizer se eu posso executar essa action ou não, eu acho que isso é válido. Tá? Quando eu tenho um cenário que é Também algo, acho. quando é algo que é um pouquinho mais complexo, que é o caso onde eu tenho requirement, onde eu tenho uma regra de negócio um pouco mais Tem complexa, aí eu negócio passo envolvido, para né? eu passo para política. Agora, assim, se é essa claim, Mas veja, ah, entendi, perfeito. Eu concordo com todas as colocações, mas assim, a gente continua usando a claims para verificar uma ação de usuário. E isso, ok, é isso? eu aceito. Tudo bem. Não, Eu aceito. também aceito. Eu queria saber se tem um outro jeito, mas Não, eu tá, aceito. beleza. Aí o que acontece é só aqui, né? No caso do render, a gente pode ser um pouquinho mais, olhar algumas claims um pouquinho mais específicas aqui. Mas, cara, eu acho que eu aceito isso, não vejo problema. Eu vi que algumas pessoas falam, né, isso é só identidade. Eu falei, cara, não, funciona, meu. Por que que eu não vou usar? Por que que eu vou criar um outro mecanismo para poder falar cada uma das ações que eu posso ter na minha aplicação de maneira separada, sendo que eu posso usar esse mesmo recurso, né? Então, eu acho que é aceitável. Beleza? E aí, olha, a gente está quase terminando o tempo, você já deve estar cansado pra caramba, né? Deixa eu só. Eu acho que esse aqui é o último slide, né? E é só um slidezinho mesmo, que é autenticação baseada em token, que daí é o que a gente vai ver com a Identity Server mesmo, que é tudo baseado nesse tipo de coisa, né? Mas o token ele geralmente é obtido através de usuário e senha, não necessariamente, tá? Eu posso ter tokens de server to server, onde eu busco ele de uma maneira um pouquinho separada, tá? Mas uma coisa que acontece com o token é que ele contém a informação de acesso delegada pelo usuário. Então, sabe, as claims que a gente viu ali dentro, elas vão estar embutidas nesse token, tá? Então, o token já tem ele já traz esse tipo de informação e a gente simplesmente pode acessar o recurso com o token sem precisar mais de usuário e senha, né? Isso eu acho que vocês já viram. É... Weber, Ah, esse é o modelo mais tradicional para usar com AD, certo? E outros providers aí. esse seria o modelo mais adequado, né? E o Identity Server ele é totalmente baseado nisso, né? O propósito dele, no final das contas, de fato, é gerar um token para que eu possa utilizar ele em outros sistemas, né? Tá? Mas o AD faz isso. Não é minha especialidade o AD, tá? Até por isso que eu não coloquei, não coloquei no escopo do curso e eu tô devendo para outra turma. Eu acho que eu vou dever para vocês também, provavelmente. Mas Porque o AD, ah, até onde eu conheço do AD, é justamente o que ele faz. Você passa lá o seu usuário e senha, ele devolve um token, e nesse token pode ter todas as informações encapsuladas, inclusive das claims, inclusive isso, é dos isso. authorizations, etc. E o exemplo que eu tô devendo, eu devo, não nego, um dia eu vou pagar, é justamente esse fato de ter essa federação. Então, assim, eu passo para o Identity Server, aí eu escolho que eu quero fazer a autenticação com o Windows, vai lá no AD e pega as claims do AD, né? Porque o AD é assim, no final das contas. Você pode cadastrar um usuário lá e cadastrar uma pancada de informação daquele usuário, né? Que são as claims, Sim, né? Justamente são as claims. sim, isso aí. E aí, eu não sei se você conhece um pouquinho mais de AD do que eu, mas eu não sei se ele tem um formato específico, se ele é JWT também, ou se ele é SAML, ou alguma coisa desse tipo aí, né? Não, geralmente JWT, mas eu acho que ele não é fixo nisso, não. Eu acho que ele tem Provavelmente dá para outros trocar, modelos. né? É. É. E eu preciso fazer esse exemplo, viu? Não vai ser dessa vez nesse curso, mas eu vou fazer, vou pôr no YouTube, cara. É um desafio. É que o grande problema disso é que você precisa montar uma máquina com AD, né? Ou você precisa montar lá no Azure. Eu acho que por isso que eu falei, ah, cara, eu não vou conseguir montar isso agora. Eu tava atolado de coisa para fazer. Uhum.